que diz: por outras palavras, não há determinismo. O homem é livre e o homem é liberdade. Não encontramos diante de nós valores ou imposições que nos legitimem o comportamento. Assim, não temos nem atrás de nós, nem diante de nós, no domínio luminoso dos valores, justificações ou desculpas. Estamos sós e sem desculpas. É o que traduzirei dizendo que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não criou a si próprio. No entanto, livre porque, uma vez lançado no mundo, é responsável por tudo o que fizer. Diz aí o filósofo francês Jean-Paul Sartre. Os homens fazem sua história, mas não a fazem como querem. Não a fazem como circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas com que se defrontam diretamente, negadas e transmitidas pelo passado. Diz aí o Karl Marx. Eu errei aí, coloquei 2 vezes da sua, mas, por favor, me perdoem. As diferenças entre os pensamentos acima expressos podem ser identificadas em... Ora, vocês vão ter que marcar o item que delimite da melhor forma possível a diferença entre o pensamento do Sartre e do Marx. E aí, como será que vocês marcariam isso? O item A diz: enquanto Sartre defende que há determinismo, Marx defende que o homem é livre independente das circunstâncias. B. Sartre defende que não há determinismo e Marx estabelece o meio termo entre o determinismo e a total liberdade do homem. C. Quando Sartre afirma que o homem está condenado a ser livre, diz o mesmo que Marx quando defende que os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem. D. Sartre diz que o homem está limitado pela sua própria existência, enquanto Marx afirma que o homem está limitado pelas condições históricas. E E. Afirma que o homem está livre em sua condição histórica, enquanto Sartre afirma que o ser humano está condenado a não ser livre. Se vocês marcarem o item B, ele está correto. Por quê? Porque, de fato, para Sartre não há qualquer tipo de determinismo. O homem está total e completamente condenado à sua liberdade, portanto, totalmente responsável pelas suas ações. E para o Marx existe alguma liberdade, mas essa liberdade só vai ser exercível dentro do marco das circunstâncias históricas. Por exemplo, se eu nasço dentro de uma classe social, não vou poder, segundo Marx, contradizer condições históricas que me determinaram e me tornar algo que eu não poderia ser. Não vou poder, por exemplo, ser rainha da Inglaterra, por exemplo, ou rei da Inglaterra, porque a condição histórica me proíbe de atingir certas noções. Então, para o Marx existe algum tipo de liberdade, mas existe algum tipo de determinismo também. Quando para o Sartre não existe tal sorte de determinismo. O ser humano pode escolher ser o que é, inclusive arcando com todas as responsabilidades que essa escolha possa trazer. O item A, além disso, está errado porque está dizendo que o Sartre defende o determinismo, e ele não defende o determinismo. Ele diz que o homem está condenado ao contrário do determinismo, que é o quê? A liberdade. O item C, que fala assim, ó, quando Sartre afirma o homem está condenado a ser livre, diz o mesmo que Marx, quando Marx defende que os homens fazem a sua própria história, mas não fazem como querem. E, gente, condenado a ser livre não significa a mesma coisa que fazer a minha história, ainda que não do jeito que eu queira, não. Condenado a ser livre significa estar livre e fazer as coisas como eu posso escolher. Então, lembre-se que para o Sartre a escolha é um critério existencial de absoluta importância para explicar a existência do homem no mundo, dos seres humanos no mundo. O item C diz que Sartre está limitado pela sua própria existência, né? O homem... Desculpa, gente, me embananei. O item D no item D, o Sartre diz que o homem está limitado pela sua própria existência, enquanto Marx afirma que o homem está limitado pelas condições históricas. Embora a parte sobre o Marx seja correta, não se pode dizer que a existência do homem seja um fator limitante do homem, não. Você pode pensar isso quando você lê nessa parte aqui, ó, que ele diz, assim não temos nem atrás de nós, nem diante de nós o domínio luminoso dos valores, justificações de desculpas, estamos só sem desculpas. Isso pode até significar uma limitação existencial, mas na verdade a existência não é uma limitação. A existência é a única forma de ser do ser humano, então ele não está limitado por ela. Ele, inclusive, está condenado a ser livre. No item E, Marx afirma que o homem está livre em sua condição histórica, enquanto Sartre afirma que o homem está condenado a não ser livre. Gente,
É o contrário que eu falei, né? É o contrário, inclusive, do que o próprio Sartre falou. O homem está condenado a ser livre. E essa condenação a ser livre é o contrário de não ser livre. Então, por isso que o item B está correto e os demais errados. Se você gostou dessas questões e acha que elas podem te ajudar a fazer o Enem, curta aqui e dê um like, compartilhe e se inscreva no canal. Eu sou Getúlio Zagreu e aqui foi no Enem. Muito obrigado. Boa prova. E boa prova. Podia ter falado antes, hein? Não,